Meus queridos, tudo bem? Esse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, né? Quais foram as mudanças na geografia das indústrias, né? Vale lembrar aqui que a Revolução Industrial, só para a gente relembrar, ela ocorreu aí e surgiu, melhor dizendo, na Inglaterra, lá no final do século XVIII, e ela chegou rapidamente em outros países da Europa. Que fatores aí tornaram possível a ascensão dessa revolução industrial? O primeiro fator que a gente pode colocar é o capital acumulado durante a época aí do mercantilismo, né? Aquela questão das nações irem para outros locais em busca do acúmulo de riquezas, novos territórios, né? Então esse capital acumulado com o mercantilismo, ele pôde ser utilizado para investimentos em pesquisas científicas, né, que resultaram na descoberta aí de grandes mecanismos, né, a criação aí de engenhosos mecanismos, entre os quais a própria máquina a vapor, que vai ser basicamente a peça-chave aí dessa primeira revolução industrial que eu vou falar para vocês, né? Também aí na Inglaterra nós tínhamos aí fartas jazidas de minério de ferro e carvão mineral, que basicamente vão ser aí a base de fornecimento de matéria-prima e energia para as primeiras fábricas. Tá? A grande população europeia também é um fator, né? Cerca de 200 milhões aí de pessoas em meados lá do século XIX, né, constituíam aí um grande mercado consumidor para a época, ao mesmo tempo que essa população também podia ser utilizada como mão de obra abundante aí nas fábricas. Tá? Esse processo de industrialização ele é considerado clássico. Por que ele é considerado clássico, né? O Brasil, por exemplo, ele tem uma industrialização considerada tardia. A industrialização clássica ela vai acontecer aí gradativamente, ou seja, de maneira mais lenta. Tá? Esse processo, então, ele foi calcado no uso em larga escala aí do ferro e do carvão, né, que eram extremamente necessários aí para o desenvolvimento, né, de máquinas, principalmente têxteis naquele período, que gerou inclusive aí o acúmulo cada vez maior de riquezas, que não ficaram centralizadas apenas na Inglaterra, mas em diversos países da Europa. Na Revolução Industrial é possível a gente identificar aí 3 fases principais, né? Quais são essas fases principais, né? A primeira Revolução Industrial, que compreende aí, de 1750 até 1800, aproximadamente, e que mudou muito o sistema de transportes com a utilização aí dos trens. Lembra que eu falei antes ali da máquina a vapor, que evoluíram em tecnologia rapidamente. As locomotivas foram ficando cada vez mais potentes e levaram aí uma mudança importante, tá, no contexto social da época. Já que até então a força motriz eram os seres humanos e também os animais, né? Isso possibilitou então um novo patamar aí, infinitamente maior no que se refere à questão dos transportes e dos próprios seres humanos. Tá? A segunda fase da Revolução Industrial, ela compreende uma fase aí concentrada no período que vai de 1860 a 1870 e também o período que vai de 1920 a 1930. Nessa segunda fase, nós temos, na primeira revolução lá nós tínhamos o carvão. Nessa segunda fase nós vamos ter o uso do petróleo e da energia elétrica, que vão começar a fazer parte do cotidiano, aí, não somente da indústria, mas também de toda a sociedade. Tá? O automóvel, o avião, o telefone, o rádio surgem e mudam completamente a vida da população nesse momento. Então, percebemos aí que as técnicas vão melhorando e evoluindo, né, para chegar nesse último estágio que nós temos, que é a terceira revolução industrial, né, que compreende a terceira fase e é nitidamente identificada aí como os avanços que ocorrem logo após a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, né, ou seja, depois do conflito, a informática ela cresceu exponencialmente, né, as novas fontes de energia, como a energia nuclear, passaram a ser bastante relevantes, bem como uma série de novos produtos que vão surgindo, como o nylon sintetizado em 1935 e que teve seu uso aí, popularizado após o fim do conflito. Tá? Então, são essas as 3 fases principais da Revolução Industrial.
A gente começa com a máquina a vapor, utilização do carvão, ali a população trabalhando nas minas, né? Começa também o processo de urbanização, porque as pessoas, pelo processo de êxodo rural, saem do campo, vão morar na cidade, então é um processo interessante. E se esses trabalhadores vão para a cidade, inicia-se o processo de urbanização e crescimento urbano, né? A segunda revolução industrial, já com uma estrutura maior, né? A gente vai ter a marca e como marca principal a descoberta do motor a combustão, a utilização do petróleo e da energia elétrica como fontes de energia principais, né? Vale lembrar que a gente vai ter a criação de grandes inventos que são muito importantes. Na primeira revolução nós tivemos a máquina a vapor e o tear mecânico ali, por exemplo, como grandes descobertas. Na segunda revolução industrial nós vamos ter o automóvel, o telefone, o rádio, né? E o próprio avião, né, que vão mudar totalmente a vida da população, né? E por último, a terceira revolução industrial, pós Segunda Guerra Mundial, com a internet sendo aí a principal descoberta, né? A internet sendo a principal descoberta, é claro que a gente vai ter outras, né? Essa terceira revolução industrial é a revolução industrial das novas tecnologias, da robótica, enfim, né? Hoje a gente vive uma quarta revolução industrial que já se trabalha, que seria a revolução industrial 4.0, né? Que trabalha com a famosa internet das coisas, né? Mas esse é um tema para um outro vídeo, beleza? Deixa seu like, curta e ativa o sininho. Valeu!